E estamos ao vivo. Ao vivo e a cores, Ao vivo. eles falavam antigamente, né? Hoje correndo, os dois esbaforidos. E hoje o nosso tema é Vamos lá, olhar aqui. a cola. Estou sem ânimo. Será que é depressão? Estou sem ânimo. Será que é depressão? Bem-vinda, Luísa. Bem-vinda, Hermínia. Bom, vamos lá. Primeiro ponto importante. Quem pode identificar se alguém está em processo depressivo, está em depressão e em que grau, em que nuance, qual a gravidade desse estado de depressão, são profissionais especializados da área de saúde. Então, para te dar um laudo, para te dar um diagnóstico, que seja um laudo e um diagnóstico assertivo, Preciso, precisa passar por um neurologista, por uma psicóloga e um psiquiatra, tá? Fora esses três profissionais, então eu sou terapeuta integrativa quântica. Eu não sou gabaritada para dar o quê? Para dar um laudo, né? E muitos outros profissionais ou muitos outros curiosos não são gabaritados para dar um laudo. Então, o primeiro ponto importante quando a gente fala em depressão é estar atento com quem está dando esse diagnóstico, quem está dando esse laudo. E se é um profissional da área de saúde, o quão sério, o quão pesquisador, o quão dedicado, o quão conhecedor e ouvinte da sua história e investigador, né, do seu estado clínico ele é, para poder dar um laudo. Porque há vários graus de estados depressivos. Então, a gente tem, por exemplo, alguém que está num estado depressivo que chega a ser perigoso, alguém que pode tirar a própria vida, né? Alguém que pode colocar em risco a sua segurança. Então, é uma ação delicada e que precisa ter um grupo de pessoas, né? Que a gente chama de multidisciplinar para cuidado disso, ok? Outra coisa importante é que as pessoas já não estão podendo mais ficar tristes, que todo mundo já diz que ela está com depressão. Então, às vezes, a pessoa está passando por um momento de luto, está passando por um momento de tristeza, está passando por um momento de readaptação. Quanto tempo essa tristeza dura? Quanto tempo esse desânimo está durando? Com que frequência esse desânimo fica ocorrendo? Tudo isso precisa ser analisado, avaliado e percebido. Então, por exemplo, uma mãe que perdeu o seu filho, ela não estará em alegria pelo menos por uns 6 meses, mas é normal que ela esteja numa apatia na primeira semana e aí observar se na segunda semana ela já começa a reagir. Reagir não é sair dando risada, indo pro baile, porque ela está em luto. Reagir é começar a fazer as tarefas cotidianas do seu dia a dia. É tomar o seu banho, é preparar a sua comida, é lavar a sua roupa. Então, ela está voltando para as suas tarefas do dia a dia ou ela continua sem sair da cama? Aí a gente precisa estar atento para estar com um profissional para cuidar dessa mãe ou dessa pessoa que está de luto, né? Então, há um prazo que é considerável normal para uma tristeza. Então, quando você, por exemplo, tem uma notícia que você perdeu o seu emprego, você vai chegar em casa em choque. Se você não estava esperando que isso acontecesse, você vai estar triste se você não estava esperando que isso acontecesse. Mas um dia depois, 2 dias depois, já vai levantar a cabeça e falar: o que eu vou fazer agora com isso? Ou vai continuar nessa tristeza? Aí começa a ficar preocupante. Vai conversar com alguém sobre aquele problema ou vai guardar para si e ficar fingindo que nada aconteceu, acumulando uma tristeza? Isso começa a ficar preocupante. Não vai sair de casa por uma semana enfiado debaixo da coberta? É preocupante. Então, todos os casos de estar estagnado, em apatia, em tristeza, desanimado,
precisa observar o contexto inteiro dessa história, antes de algum curioso que assiste um vídeo na internet chegar e falar, você está com depressão, você está depressivo, e aí a pessoa assume aquele papel de que está depressivo, e o pior que eu já vi acontecer, começa a tomar medicação por conta própria, porque a vizinha, a amiga, a prima, a irmã está tomando aquela medicação que foi passada por um médico e foi bom para ela, para a depressão dela. Que o quê? Um tratamento mesmo medicamentoso com um bom profissional, aí a gente está falando de um bom profissional da área clínica, da área médica, ele vai verificar a dosagem, a necessidade por cada paciente, que são necessidades únicas também. Então, se é uma necessidade única, eu, Ana Paula, mesmo que esteja em um processo depressivo, não é o caso, né? Não dava para ser terapeuta, né? Precisava me tratar primeiro. Mas a minha medicação jamais seria igual à medicação do Kleber. Por quê? 1, gênero. 2, peso. 3, história. 4, situação. 5, grau e estágio. Então, tem todo um leque. Então, jamais alguém pode tomar a medicação de uma outra pessoa. Tudo isso que eu tô contando para vocês são dúvidas, porque já aconteceu, tá? Outra coisa importante também, quando alguém está fazendo um tratamento medicamentoso com um profissional da área clínica, da área médica, e começa a fazer uma terapia integrativa, uma terapia multidimensional, uma terapia holística, uma terapia com óleos essenciais, ela vai sentir uma melhora muito incrível, porque todas essas terapias, se bem conduzidas com bons profissionais também, elas vão dar um up, um olhar para a vida, um olhar diferenciado. É como se a gente voltasse para a nossa origem, para a nossa essência. Quando isso acontece, se você está sendo conduzida por um bom profissional, você também não pode parar de tomar a medicação só porque teve um up que você não tinha há muito tempo. Tem que ser acompanhado com um médico para que essa medicação possa ser desmamada no tempo certo e acompanhada. Então eu tô falando essas coisas porque assim, tá tudo muito, né? Self-service. Nossa, que palavra ótima que você deu. Adorei, exatamente isso. Tá muito self-service. Self-service de medicação, self-service de técnicas terapêuticas, self-service de profissionais, self-service de curiosos, que todo mundo sabe tudo, né? E não tem experiência, não tem bagagem, não tem vivência. E todo mundo tem a opinião certa. Você tá lá um dia triste, que tá pensando na sua vida, revendo sua vida, todo mundo já vem com um laudo, todo mundo é psicólogo, psiquiatra, terapeuta. E o todo mundo, você tá incluindo o pessoal da internet, né? Tô incluindo. Você vai e entra numa situação, você tá meio sem saber o que fazer, e fala, deixa eu consultar na internet o que essas pessoas estão falando. Mas aí se a pessoa não tem, o que a Ana Paula falou, não tem gabarito, né, para te diagnosticar, e o diagnóstico ele realmente precisa estar ao cargo de um profissional habilitado, né? Um psicólogo, psiquiatra, neurologista, pessoas que estudaram para isso, né? Eles têm competência para dar esse diagnóstico, para te dar um laudo, né? Fora isso, gente, é só o pessoal que está chutando, né? Eles não te conhecem, eles não sabem a tua história. E outra coisa muito importante, né? Porque assim, bons e maus profissionais nós temos em todas as profissões. Desde o pedreiro até o astronauta. Adorei. Ele tá terrível hoje, viu? Do pedreiro ao astronauta, nós vamos ter bons e maus profissionais. Então, por exemplo, se vocês realmente está em um processo depressivo, tá? Independentemente do grau. Mas vamos pensar que você está em um estado depressivo inicial. E aí você vai se consultar com um psiquiatra. E esse psiquiatra mal olha na sua cara, vê que você está depressivo, te dá uma receita e te manda para casa com aquela medicação por 3 meses para você voltar depois. Parabéns, você acabou de entrar no fundo do poço e não sairá nunca mais. Graças a este maravilhoso profissional que te deu essa medicação sem nem te orientar. Por quê? Porque você precisa
ter uma mudança para poder ver a vida de outra maneira. Então, a medicação, ela é algo que deve ser acompanhada, bem conduzida, quando necessária. Tem casos que ela não é necessária, e aí um bom profissional vai saber te dizer e te orientar, e ela deve ser acompanhada, e esse profissional, ele deve também te orientar que só a medicação não vai te fazer ir a lugar nenhum. Você precisa de uma equipe para te auxiliar. Um terapeuta integrativo com várias técnicas para você poder ter várias mudanças, insights, mudança celular, olhar para si mesmo, gostar de si, ver a vida de outra maneira. Um terapeuta comportamental, um psicólogo com terapia comportamental para te auxiliar em mudanças de hábitos, mudanças de comportamentos, mudanças de padrões, mudanças de paradigmas, mudanças de rotina da sua casa, do seu lar, de você mesmo, e um profissional que, se for necessário a medicação, vai estar acompanhando tudo, inclusive os efeitos colaterais que o seu corpo pode apresentar, e a dosagem precise ser diminuída, precise ser ajustada, precise ser alinhada para cada organismo e pelo tempo necessário para que não sobrecarregue o seu organismo. Então, tudo isso, de uma equipe multidisciplinar de vários profissionais, precisa ter esse acompanhamento. Então, se o seu profissional, se você está indo num terapeuta integrativo e ele chega e fala, é só comigo que você vai resolver e você não procura mais nada, já tem coisa errada aí. Se você foi num psicólogo e ele está identificando que você está num processo depressivo e não te dá mais nenhuma orientação, mais nada, tem alguma coisa errada aí. Se você foi num psiquiatra e ele te deu uma receitinha olhando para baixo, te entregou, te mandou para casa, mandou voltar daí 6 meses e nem vai te acompanhar, tem coisa errada aí. Tá? Então, é importante, e assim, é importante que a família, porque dependendo do grau do processo depressivo que a pessoa está, ela não tá nem sabendo mais quem ela é, porque se demorou muito para olhar para isso, ela já está realmente sem caminho da vida. Eu acho que tá relacionado com o comentário que a... Se não tiver isso, esse paciente irá ficar na Matrix. Que é mais ou menos isso que a Ana Paula falou, acabou de falar, né? Matrix, você fica meio sem saída, totalmente, né? sem saída. Então, a família nesse processo, às vezes, se a pessoa tá muito já numa tristeza muito profunda mesmo, muito grave, a família precisa estar atenta nisso. Porque se não tiver mudanças em vários níveis, só vai medicar e dopar, medicar e dopar, medicar e dopar e medicar e dopar, tá? Deixa eu colocar uma coisa, Ana Paula. Pode colocar. Até voltando ao tema da live de hoje, é aquela pergunta, estou sentindo falta de ânimo? Estou com depressão? Não necessariamente. Não necessariamente, acho que essa agora a resposta, a resposta, né? Não necessariamente. Estou com desânimo, estou sentindo desanimado, estou com depressão? Não necessariamente. Você pode estar desanimado, por exemplo, primeiro, por falta de vitamina. Perfeito, exato. Né? Então, você pode estar com baixa de vitamina D, te dá desânimo. Pode estar com baixa de vitamina K, te dá desânimo. Você pode estar com baixa de minerais, te dá desânimo. Verme. Você pode estar com verme, vai te dar desânimo, tá? Você pode simplesmente estar precisando de uma nova injeção, de fazer algo diferente. Um projeto, né? Projeto novo, está muitos anos no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas e agindo da mesma maneira. Então, você precisa de uma profissional, de alguém que te fale, olha, você tem essa potência, vamos olhar para isso, para aquilo. Às vezes, você precisa ser inspirada. Olha, a Paula tá lembrando aqui também, que eu tinha esquecido. Alteração hormonal te dá desânimo. Então, mulheres em menopausa ou alguma alteração hormonal que você tá e não sabe, não necessariamente está em menopausa, vai causar desânimo, né? Sim. A pessoa pode também ter passado por uma situação muito dolorosa, que teve que mudar muito a rotina e não se adaptou à rotina e se sente desanimado, não está se sentindo capaz de assumir aquele novo papel, aquele novo cargo. Então, você pode estar desanimado por causa disso. Olha quantas coisas... Boa noite, querida Áurea, seja bem-vinda, minha linda. Olha quantas coisas podem causar desânimo que não são depressão. Então, você estar desanimado e falar para um amigo, para alguém, ai, tô tão desanimado, já tem uma semana, e a pessoa falar, você está depressiva? Não é isso. Você precisa ter um acompanhamento, fazer vários exames e verificar clinicamente, emocionalmente, comportamentalmente, psicologicamente,
energeticamente da onde está vindo esse desânimo. Sim. Antes de baixar algo que tá depressivo. A depressão, ela tá muito ligada a você ficar muito tempo sem reação, né? Na apatia, como a Ana Paula falou. Você não reage. A depressão está muito voltada à falta de reação. Você não reage tem vários pontos, né? Esse é um deles, né? Quando você... Toda vez que a gente tá em um comportamento que não é um comportamento, vamos dizer assim, expansivo, que te leva a movimento, que te traz felicidade, alegria, realização, ânimo até, por muito tempo, precisa ser investigado, não pode ser deixado passar. Passou de uma semana, assim, já é algo que você precisa olhar. Tá? Na verdade, desanimado, a gente às vezes fica, às vezes acorda e fala, ai meu Deus, hoje estou querendo que o mundo, minha avó falava, hoje estou querendo que o mundo se acabe um barranco. Às vezes você tá meio cansado, pra baixo mesmo. E aí você vai buscar algo, às vezes no mesmo dia, pra ver como é que você fica, né? A Paula colocou aqui, falta de conexão, falta de conexão consigo mesmo, com a essência, com a vida, com a terra. A depressão tem também um componente bioquímico alterado, sim, perfeito, tem também. Então, por isso que precisa ser investigado. Por isso que eu falei até do neurologista, né, que vai fazer alguns exames e pedir alguns exames, identificar exatamente a bioquímica que está alterada para poder diagnosticar clinicamente, bioquimicamente, que realmente é um processo depressivo. Exato. E que o restante, né, a todas as outras alterações foram o quê? Descartadas, tá? Então, voltando à nossa pergunta, não necessariamente um desânimo é depressão. Mas um desânimo por vários dias, você acordou desanimado hoje e amanhã você já tá normal, você vai observar, nossa, por que eu estava desanimado ontem? Eu estava desanimado porque eu assisti uma notícia que não gostei, teve uma questão na minha família que mexeu comigo, por isso. Liguei com a namorada, bati o carro, sei lá, né? Esperei uma promoção e no fim ela foi pro colega. Foi pro colega, né? Que não tava muito afim. Não tava muito afim. E aí você ficou desanimado, ok, acolha isso, observe isso. E aí no outro dia, 2 dias depois, você voltou pro seu ânimo, pra sua rotina, pro seu movimento. Passou 1, 2, 3 dias, precisa investigar. Atualmente a gente tá todo mundo aí com baixa de vitamina D e causa um desânimo danado. Verdade. Um primo meu mandou uma mensagem pra mim falando assim, Paula, você conhece um chá de cogumelo, sei lá, não sei o que, pra não sei o que lá? E aí eu falei, nossa, esse daí não conheço não, nunca ouvi falar desse, né? E aí eu falei, por quê? Porque eu não tô muito bem da memória, sabe? Tô meio esquecido. E aí eu perguntei pra ele assim, você fez seus exames, foi fazer seus check-ups, passou pelo seu médico, verificou tudo direitinho como é que tá? Porque como eu tive uma baixa de vitamina, né, agora eu tô olhando pra vitamina todo mundo da família, relembrando todo mundo. Tive? Tive, tava tudo bem, só a vitamina D que tava péssima. Só! Aí eu falei com ele, olha, eu vou te contar pra que serve. E aí eu falei, uma das coisas é a memória, mexe com a memória, baixa a tua memória. Aí tu vai sair aí tomando um chá, não sei nem do que, nem para que serve, nem sei quem te indicou antes de verificar. Você já está repondo a vitamina D, fazendo os exercícios, andando no sol, conforme eu tenho certeza que o seu médico pediu, porque se é um bom médico e verificou que ele estava com baixa, orientou. Então esqueci de comprar. Não faz isso. Primeiro faz isso, espera aí um pouquinho, observa, antes de sair enfiando outras coisas para dentro do organismo. Você já sabe que tem algo, olha, tô te contando para que serve, que tem algo que vai te deixar cansado, vai fazer tua memória ficar mais baixa, vai ter lapsos de memória, e aí você tá enfiando uma coisa no organismo para melhorar a memória, sendo que a causa não está sendo olhada. Então, o desânimo, quando você fica desanimado, é observar o que te causou esse desânimo, quando ele começou e se tem uma justificativa, porque às vezes a gente precisa também acolher aquele momento que eu desanimei, porque aconteceu algo que me deixou meio triste. Acolher essa tristeza e dar um outro passo.
Pode falar. Outra coisa importante é verificar o seu sono. Com a qualidade de A sono. qualidade do seu sono. Porque você dormir mal, uma sequência de noites, afeta bastante também o seu estado de ânimo. Com certeza, né? Sim. E aí também, por que tá dormindo mal, né? Então aí uma coisa chama a outra, né? Às vezes as pessoas me cobram muito, né? O Kleber sabe que eu deveria dormir mais cedo e tal. Eu sou um bicho esquisito, viu, gente? Muito esquisito. Só o Kleber sabe. Porque pro meu organismo, 5 horas de sono, eu sei que pra medicina nem é uma coisa assim muito boa, mas 5 horas de sono pro meu organismo é super suficiente e eu tô sempre animada. Eu durmo animada e acordo animada, né? Aliás, às vezes eu sou irritantemente animada, né? E aí, se eu ficar desanimada, todo mundo fica preocupado, tem alguma coisa que aconteceu. Outro comentário aqui que a doutora Paula colocou muito bom. Excesso de açúcar também, né? Atrapalha o sono, mexe com memória. Excesso de açúcar também até dá desânimo, cansaço, porque o organismo precisa processar muito, metabolizar, né? No caso, esse excesso. Então, a nossa alimentação também pode ser causa de desânimo se você também estiver se alimentando, né? O Kleber domina muito mais aí com comidas muito pesadas, né? Que aí a digestão é muito mais difícil, ela é demorada, então isso também afeta o teu estado de ânimo, você fica mais sonolento. Sim, tem uma coisa interessante que vale a pena comentar também. Meu irmão, quando entrou na empresa que ele está trabalhando agora, logo que ele entrou, ele ficou... Nossa, ele tinha entrado numa empresa, passado num concurso, super legal, mudado de cidade, então ele estava novo, empolgado, era uma coisa que ele queria muito, né? E na primeira e na segunda semana, acho que o primeiro mês, conversando, ele ficou meio desanimado, meio esquisito, não estava muito bem. E aí, o que acontecia? Era a alimentação. A indústria naquela época, agora mudou tudo, né? Mas naquela época que ele estava, tinha muito bromato, não é, Kleber? Tinha muito bromato, muito conservante, e ele passou a comer na empresa todos os dias. E a alimentação que a minha mãe fazia era uma alimentação, é uma alimentação super caseira, super orgânica, muito equilibrada, leve. Meu irmão é do tipo que é glutão, ele almoça, janta, né? Então ele passa a ir para uma outra empresa, para um outro lugar, onde a alimentação já não é tão leve, não é tão saudável, e almoçando e jantando nessa empresa, e isso afetou o ânimo dele. Então aí ele começou na época depois a levar a marmita e tal, e aí aquilo foi equilibrando até que ele foi acostumando com aquela alimentação, pediu uma dieta e tal, enfim. Então às vezes até uma mudança de cidade, de trabalho, de alimentação, uma mudança de restaurante que você faz e você começa a comer em outro lugar, e isso também pode estar mexendo com o seu metabolismo e consequentemente com o seu ânimo. E são coisas que às vezes a gente não se atenta, passa despercebido. Sim. Não é? Verdade. Acho que já. Então são muitas nuances, né? Essa pergunta teve N respostas. N respostas. Então, terminando nossa live de hoje com a pergunta: estou desanimado, isso é depressão? Depende, há muitas nuances, precisa se investigar, olhar o contexto e o todo, e principalmente observar há quanto tempo você está com esse desânimo e o que acarretou esse desânimo. E aí, escuta de novo toda a nossa live para poder ter mais ferramentas e principalmente procure excelentes profissionais de saúde. Eu ia fechar com isso. Não, se for procurar ajuda, procure de profissionais gabaritados, né, para você poder ter uma orientação correta. Exato. E precisando de terapeuta integrativo e quântico, estou aqui à disposição. Entre em contato conosco. Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem. Gratidão por quem nos acompanhou. Até mais. Tchau, tchau.